Estamos muito felizes por essa oportunidade, esse momento de estarmos reunidos. Ontem já estivemos juntos e nós queremos agradecer o carinho, a hospitalidade de toda essa igreja, de todos os irmãos. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Josias, pastor Eliezer, que são os nossos pastores, nossos mentores, tem sido uma bênção muito grande em nossas vidas. Também o companheiro, pastor presbítero Jonas, meu amigo de infância, e que Deus tenha nos dado a oportunidade de estar caminhando juntos. Louvar a Deus pela vida do pastor João Rosa, por essa oportunidade de estar nos concedendo o culto. Também o pastor vice-presidente está lá atrás, né? Elivaldo. Isso, Elivaldo, Deus abençoe grandemente. E em nome dos pastores, eu agradeço aí toda a diretoria, todos os irmãos aqui presentes. Queridos irmãos, por gentileza, podem abrir as vossas Bíblias, aqueles que puderem. Vamos abrir em Mateus, no capítulo número 28, Mateus 28, e o versículo 19. Mateus 28, 19. E nós estaremos meditando um pouquinho na palavra de Deus sobre discipulado. Nós vamos falar hoje sobre essa matéria importantíssima. Antes de eu entrar na mensagem, irmãos, aqueles irmãos que desejarem, ainda tem ali atrás os livros da nossa IncoEBD, que tiveram na última final de semana, foi uma bênção muito grande, mais de 13 palestrantes ali em Joinville, 1.100 alunos inscritos, foi uma grande escola, 4 congregações envolvidas, com sede das aulas, foi uma bênção muito grande. Tudo isso está compilado ali nesse livro da IncoEBD, e nós também temos um livro do Compete também, com vários temas, inclusive os temas que nós estamos ministrando nesse final de semana, é baseado nesse livro, o livrinho verde ali do Compete. Queridos, eu vou aqui apresentar para os irmãos, eu tenho um livro escrito, Deus me deu a bênção de escrever, chama-se O Caminho da Reconstrução, baseado no livro de Neemias. Esse livro aqui traz toda a história de o que Neemias enfrentou, qual que foi as dificuldades e quais foram as virtudes que Neemias teve que enfrentar para poder reconstruir, para poder liderar aquele povo. E o livro ele não é um livro sobre liderança, mas um livro sobre reconstrução. Aqueles que desejam aí a área espiritual, a área financeira, todas as áreas, aquilo que nós vamos reconstruir nas nossas vidas, sempre nós enfrentamos algum tipo de dificuldade. Em geral, a gente vende, até porque os custos de impressão são altos, eu estou vendendo na internet por R$30, mas a gente está vendendo aqui por R$20. Aqueles irmãos que desejarem estar ali atrás, a gente pode conversar também. Em outro momento a gente pode ver dessa forma. Irmãos, Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Meus amados irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos hoje a respeito louvar a Deus também pela vida do nosso sonoplasta também. Deus abençoe, obrigado pelo carinho e pelo som, está muito bom. Bom som. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, não sei se às vezes os irmãos já se perguntaram, já se pararam para perguntar, e é natural que isso aconteça, O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nessa terra? O que Deus tem para mim? Qual é a vontade de Deus para mim? Muito obrigado. Qual é a vontade de Deus para mim? Para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? E é muito natural e é saudável que nós façamos essas perguntas. E quando nós nos perguntamos, automaticamente nós começamos a buscar respostas. Não há respostas sem pergunta, Eu tenho certeza que nenhum de nós, ou na escola, ou em algum lugar, fomos fazer uma prova. Imagina se nós fôssemos fazer uma prova e o professor chegasse para nós e falasse: hoje tem prova surpresa. E aí nós estamos sentados na cadeira, lá na nossa mesa, o professor chega com uma folha em branco e fala: olha gente, respondam aí a questão.
Aí você pega aquela folha em branco, você não vai conseguir responder, porque ela está em branco, não tem pergunta. Então, às vezes, nas nossas vidas, as respostas que nós vamos buscar, e até a resposta que nós vamos buscar com Deus, elas partem de questionamentos que nós fazemos. Então, não fique preocupado se muitas vezes alguns questionamentos começam a surgir na sua vida. Muitas vezes é o próprio Deus nos instigando a buscar respostas. Às vezes nós ficamos incomodados, meu Deus, mas qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, o que o propósito que o Senhor tem para mim? Quando nós começamos a nos questionar, automaticamente nós nos incomodamos e começamos a buscar respostas. Só que nós temos que buscar respostas, claro, nas fontes certas, nas fontes corretas. E como igreja, é importante que nós também, como igreja, e lembrando sempre, né, irmãos, os irmãos sabem muito bem disso, é uma igreja inteligente, que a igreja não é a instituição, e sim nós que fazemos parte, esse corpo maravilhoso, esse corpo de Cristo, eu, você, nós todos fazemos parte, e nós como igreja é importante que nós nos perguntamos, o que nós estamos fazendo? Para onde nós estamos indo? Qual que é a prioridade de nós como igreja? Aí eu pergunto para os irmãos, onde nós poderíamos consultar qual é a prioridade da igreja? Eu não vou falar de igreja agora, vou falar de qualquer outro objeto. Eu olho para uma caixa de som dessa e eu pergunto assim, qual é o propósito dessa caixa de som? Eu olho para uma câmera, qual é o propósito dessa câmera? Para um livro, qual é o objetivo do livro? Eu pergunto para os irmãos, qual que é a melhor forma, os irmãos quiserem responder, fiquem à vontade, qual a melhor forma de nós descobrirmos qual é o propósito de algo que foi criado? O propósito da origem dele. A origem dele. A origem dele me diz qual é o propósito. Se eu conseguir identificar e detectar qual é a origem. Maravilhoso, o pastor está falando, hein? Vamos lá na origem daquilo que foi criado e nós podemos descobrir o propósito. Mas lá na origem, com quem que nós poderíamos falar na origem para descobrir o propósito daquilo que foi criado? Com quem criou? Então não existe nada melhor do que eu conversar com o criador de algo para descobrir qual é o propósito daquele algo. Então, qual é o propósito desse copo? Se eu pudesse conversar com o criador, o inventor do copo, ele me diria, o propósito desse copo é esse. E aí eu falo, opa, foi criado para isso. Eu posso, vamos imaginar, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com o Enzo Ferrari, o homem que teve a ideia de construir a Ferrari, já falecido, claro, mas eu pudesse dar uma volta, eu chegaria para ele e falar, senhor Ferrari, que carro lindo, que carro maravilhoso, é o meu sonho, eu quero ter, porque o senhor é um visionário, o senhor é inteligentíssimo, e eu quero homenagear o senhor tendo um carro, como que eu faço para ter um carro? Ele vai dizer para mim assim, olha, o propósito desse carro, quando eu criei ele, eu criei como algo que eu gostava. Era um carro que eu tinha o sonho de ter, não tinha no mercado, então eu criei com os meus objetivos, com as características que eu gostaria que esse carro tivesse. Então, quando você for usar esse carro, lembre, você está usando algo que é parte de mim. Não pode na Ferrari ter nada que não seja algo que eu queira, porque ela leva o meu nome. Opa, então nós sabemos que quando nós usamos uma Ferrari, quando nós vamos usar uma Ferrari, amém? A coisa pode dizer amém? Amém? Então, quando nós formos usar a nossa Ferrari, irmãos, nós temos que entender que o Criador teve um propósito. Mas eu posso perguntar para ele e falar assim, ô seu Ferrari, mas como que eu faço para descobrir o que o senhor quer nessa Ferrari? Ele vai dizer, é o seguinte, abre o porta-luvas da Ferrari e lá dentro tem um manual. Dentro desse manual eu escrevi tudo a forma com que você vai usar a Ferrari, a maneira com que o óleo que você vai pôr na Ferrari, o combustível que você vai usar na Ferrari, o pneu que você vai usar na Ferrari, tudo está ali. Se você seguir o manual, você está fazendo exatamente o que eu quero e o propósito que eu fiz na Ferrari. Qual a maneira melhor de desfrutar daquilo que ele criou? Exatamente. Então ele fala, olha, quer desfrutar daquilo que eu criei? Como o pastor João Rosa colocou, quer desfrutar da melhor maneira? Quer me agradar? Usa o manual. Então nós vamos entender o seguinte, voltar para aqui para a igreja.
Como que eu faço para descobrir qual é o nosso propósito? Vamos conversar com quem criou. Vamos conversar. E quem criou a igreja? Vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 18. Se os irmãos não quiserem ler, fiquem à vontade, mas se quiserem, fica 16, 18. Jesus conversando com Pedro, ele fala assim: Pedro, tu és o Pedro, eu vou te colocar como líder da igreja. Só que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, em quem nós estamos edificados, irmãos? Jesus. Em Jesus. Em quem nós estamos edificados, irmãos? Jesus. Jesus é irmãos, o que é uma edificação sobre algo? Né? Vamos colocar aqui, eu sou a igreja. Essa é a pedra, que é Jesus, a rocha. Eu estou edificado nela. Significa dizer que se tirar ela, a igreja cai. A igreja, irmãos, pode estar edificada em qualquer outra ideologia, a igreja pode estar edificada numa ideia, a igreja pode estar edificada em qualquer outro objetivo. Se não for em Cristo, é questão de tempo para ela ruir. É por isso que hoje em dia, infelizmente, nós vimos muitas igrejas que simplesmente se tornaram... Perto da minha casa, eu morava na região do Paraná, teve uma igreja que ela se transformou numa ONG. Ela era uma igreja, era uma outra denominação, mas era uma igreja que, de forma muito correta, claro, começou a se preocupar com a parte social, montou uma ONG da igreja. E eles começaram a se dedicar tanto à ONG, que chegou um momento que eles falaram: vamos fechar a igreja. Eles fecharam a igreja, porque o foco maior estava em ser uma ONG. Existem outras igrejas que se tornam um clube, um lugar de reuniões. Existem igrejas que muitas vezes se preocupam apenas em cumprir um propósito específico que não seja Cristo. Mas nós temos que entender que o nosso propósito, nós estamos aqui, irmãos, conforme Romanos capítulo 11, 36, por Ele, para Ele, porque nele foram feitas todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Você não saiu da sua casa hoje para viver o ir lá e pregar. Você não saiu da sua casa hoje porque o pastor João Rosa pediu, apesar do apelo que ele fez, e é muito importante nós aceitarmos o apelo e o chamado do nosso pastor, mas não foi por isso. Você não saiu muito menos para comer o churrasco, e seria muito válido se você falasse: não vim te ver, irmão, mas a carne é boa, tá certo. Mas não foi para isso, tenho certeza que você não saiu de casa para isso. Eu tenho certeza que você saiu de casa porque você está edificado sobre a rocha que é Jesus. Você está edificado sobre Ele, e você sabe que se remover Ele da sua vida, a sua vida cai, a sua vida vai à ruína. E nós como igrejas temos que entender isso. Mas Jesus vai além. Ele, como fundador da igreja, ele diz assim, em Mateus capítulo 7, versículo 24, ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra, aqui vai o segredo, e pratica, eu vou assemelhá-lo-ei a alguém, eu vou tornar ele semelhante a alguém que edificou a casa sobre a rocha. Então ele está dizendo: bom, vamos lá, criei a igreja, e a igreja tem que estar firmada em mim. Mas para perceber que a igreja está firmada em mim, ela tem que ler o manual, e ela tem que praticar o manual. Ou seja, João 14, 23. João 14, 23, pastor. Alguém quer ler, irmãos? Sugestão do nosso pastor? João capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Olha só, se alguém ama a minha palavra, me ama, guardará a minha palavra. Gente, olha o que é importante nós entendermos. Aí beleza, vamos imaginar o seguinte: conversei lá com o seu Ferrari, ele falou: não, no porta-luva tem o... Aí eu peguei e abri o manual da Ferrari. Aí ali dizia assim: colocar, um exemplo, tá, irmãos? Colocar gasolina aditivada. Beleza. Ok, colocar gasolina aditivada, coisa nenhuma. Passo no posto e falo: que tá barato aí? Etanol. Pode pôr álcool na Ferrari. Eu vou conseguir usufruir ela da melhor maneira possível? Não. Eu li o manual. O manual dizia algo, só que eu fiz diferente. A partir desse momento eu não tenho mais nem compromisso com quem criou, com quem fabricou. Irmãos, quer ver uma coisa? Está aqui meu amigo irmão Jonatas, que é vendedor. Ele trabalha com vendas, e quando ele trabalha com vendas, ele oferece para o cliente dele: olha, você vai usar dessa forma, vai instalar dessa forma, você vai fazer as instalações elétricas assim, as instalações pneumáticas,
hidráulicas, ele indica tudo, faz dessa forma. Aí o cliente vai lá e faz diferente, aí queima o produto, o compressor lá de ar comprimido que ele vende. Aí o cliente vai dizer, queimou, só faz um mês. Não, mas o senhor instalou desse jeito aqui, o senhor perdeu a garantia. Quando nós fazemos diferente daquilo que o fabricante nos pede, nós perdemos a garantia. É por isso que Jesus disse, naquele dia, muita gente vai chegar e vai dizer, mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome profetizei, em teu nome, como diz o pastor, ontem rodei no manto, em teu nome, meu Deus, em teu nome as pessoas falavam, esse é santo, esse é crente. Você fala assim, desculpa, você fez diferente do manual, perdeu a garantia. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Não, mas eu estou na igreja, eu estou fazendo, se eu aconteço, mas você está fazendo conforme o manual? Porque se for diferente do manual, não tem garantia nenhuma do fabricante. O que o fabricante pede, o que Cristo pede para a igreja, é que nós façamos a sua obra conforme está no manual, e não conforme eu acho, não é o que eu penso, não é a minha palavra, não é aquilo que eu espero da igreja, eu como líder de jovens, não é aquilo que eu quero que seja assim, o círculo de oração eu quero que seja assim, a igreja eu quero que seja assim, a música eu quero, não é o que eu quero que seja, é o que a palavra diz, é o que o manual da igreja diz que tem que ser. Nós precisamos compreender que Jesus fundou a igreja e falou, se a igreja quer ter compromisso comigo, e se a igreja quer estar firmada em mim, ela precisa ouvir as minhas palavras, e ela precisa praticar as minhas palavras. Quantos aqui querem estar dispostos a falar, Senhor, eu quero praticar a tua palavra, eu preciso porque é só a única forma de nós termos certeza de chegar naquele dia e falar, Senhor, eu cumpri o manual. Senhor, irmãos, não é fácil, né? Senhor, cumpri o manual, foi difícil, tive que renunciar a muita coisa. Tinha coisa mais fácil de fazer? Tinha. Tinha coisa mais prazerosa para fazer? Tinha. Mas eu resolvi cumprir o manual. E aí nós vamos ouvir dele falar, bom está, servo bom e fiel. Entra. Servo bom e fiel, não é só bom, é fiel. Fiel ao quê? Ao manual. Fiel à palavra, fiel ao nosso fabricante, fiel àquele que nos criou. Como é bom, irmãos, sabe? Como é bom nós renunciarmos a algumas coisas que até dificulta a nossa vida, às vezes falar, meu Deus do céu, mas eu estou tomando essa decisão, mas isso aqui, mas eu vou tomar, porque a palavra de Deus diz isso, e lá na frente nós começamos a perceber que o nosso carro está ajustadinho, que a nossa vida está andando, que quando acontece algum probleminha, o fabricante vem falar, não, vem aqui que eu te conserto. Como é bom, nós às vezes mesmo, que nós temos falhas, nós erramos, nós somos inconstantes, sabe, nós somos seres humanos, mas às vezes o nosso fabricante Jesus, ele chega e fala assim, não, vem aqui, eu te conheço, eu sei como você funciona, e eu vou consertar. É agora interessante, mas vamos lá, irmãos, então, vamos falar sobre o que o fundador escreveu no manual. Já que nós falamos que nós temos que ver o manual, lá em Mateus 28, 19 ao 20 que nós lemos, ele vai trazer, portanto, a primeira parte do manual diz, portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos. O primeiro propósito que Jesus deixou no manual para a igreja, fala, igreja, para vocês funcionar, o propósito para que vocês criassem vocês, é, ide, fazei discípulos por todos os povos. O primeiro propósito é a evangelização. E de fazer discípulos não é necessariamente, nós vamos entrar depois, mas não é o discipulado ainda. Fazer discípulo, trazer os discípulos é a evangelização. Então o propósito da igreja, irmão, nós temos que compreender, é evangelizar. Não tem um cabimento nós pensarmos numa igreja que não evangeliza. Ela está manca, ela está faltando, ela está incompleta. Uma igreja precisa entender o evangelho e ter vontade de transmitir esse evangelho. Onde nós estivermos, onde já foi falado aqui, os dois pastores que antecederam já falaram sobre uma vida missional. O que é uma vida missional? É o tempo todo. É entendermos nós vamos falar um pouco mais sobre isso na sequência. É entendermos que nós somos esse evangelho ambulante. O tempo todo nós temos que estar transmitindo
O tempo todo nós temos que estar levando o Evangelho. Então a igreja precisa ser evangelista. O segundo ponto. Agora sim, né? Fazer discípulos, trazemos discípulos de todos os povos. O segundo ponto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tem mandado. Fazemos discípulos, trazemos eles, evangelizamos. Aí nós vamos para o segundo ponto do manual, discipulado, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar. Então a igreja tem um propósito de ir lá, responsabilidade de trazer, evangelizar, e agora não é só trazer para dentro, amém. Nós temos que levar eles ao batismo, nós temos que ensinar. Olha o nosso propósito, irmãos. Repara esse trazer uma pessoa lá de fora e ensinar, batizar. Nós estamos falando aqui de mudança de vida, de transformação de vida. Já viu uma pessoa, irmãos? Alguns com certeza já sabem, e provavelmente a maioria também enfrentou isso na vida. A pessoa está com uma vida, você vê ela triste, ela angustiada, com diversos problemas, tal. E aí por alguma razão alguém conversa com ela, convida para ela vir na igreja, ela vem na igreja e aqui ela conhece um Jesus que, claro, a gente sabe, muito tem sido pregado por aí de alguma forma, às vezes diferente, um Jesus que parece que um Jesus que é um balconista, que só resolve o problema, né? Um balconista, tá problema financeiro? Vou arrumar o problema financeiro. É doença? Vou arrumar. A família? Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Salvador das nossas vidas. Jesus é o príncipe da paz. O restante, irmãos, a área financeira, a família, é uma consequência de uma vida transformada. Porque a partir do momento que alguém vem lá de fora, olha só que lindo isso, a pessoa vem lá de fora, às vezes com todos os problemas, com os temperamentos, com os vícios, e aí Jesus transforma ele numa nova pessoa. É aquela pessoa que era viciada antes e gastava muito dinheiro em coisas que não era pão, ela para de fazer isso. Aquela pessoa que às vezes tratava a esposa mal, agora começa a tratar ela bem, porque Jesus transforma o ser humano, transforma a pessoa. E como o pastor Josias bem colocou ontem no tripé, depois que Jesus transforma o ser humano, automaticamente ele começa a ser uma bênção na igreja. Depois que ele é uma bênção na igreja, a igreja começa a ser uma bênção para a sociedade. Glória a Deus. A primeira coisa que acontece, irmãos, se eu pegasse esse copo agora e enchesse ele, começasse a encher, a primeira coisa que eu estaria enchendo era o copo. Até ele ficar aqui. Se eu acertasse, né? Porque às vezes a gente treina um pouquinho mais. Se eu acertasse, ele ia encher. O único lugar que ia molhar era o copo. Assim somos nós, quando nós aceitamos a fé. Jesus vai nos enchendo, vai ser em nós. Quando o copo transbordar, irmãos, ele vai transbordar onde? Olha, ele está aqui em cima do púlpito. Qual é o primeiro lugar que vai molhar quando transbordar? Vai molhar aqui ou vai molhar aqui? Vai molhar em volta. Então não tem como, irmãos. Eu fico às vezes arrepiado, pastor, com gente que é uma bênção na escola, é uma bênção no trabalho, é uma bênção na vizinhança, mas não é uma bênção na igreja. O primeiro lugar que nós começamos a transbordar quando Cristo nos enche é na igreja. Pastor Elias, o que eu posso fazer, pastor, aqui na igreja? O que eu posso fazer aqui, pastor João? O que eu posso fazer, pastor José? O que eu posso fazer para ajudar? Porque eu começo a transbordar na vida dos meus irmãos. Eu começo a ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Aí depois as coisas começam a transbordar e vai indo. E quanto mais Jesus vai enchendo, depois o púlpito vai molhando, depois vai molhando aqui em cima, ali a peixe, vai indo. Mas o copo nunca vai ficar vazio. Por quê? Porque Jesus continua enchendo, o copo vai transbordando. Então não existe sociedade impactada por crente vazio. Não existe sociedade impactada por igreja vazia. Primeiro Jesus começa a encher você, começa a encher eu, começa a encher o pastor, começa a encher o porteiro, começa a encher o irmão da recepção, o sonoplasta. Aí a igreja começa a transbordar na igreja. E a igreja vai enchendo. E aí de repente, quando nós vemos, a sociedade começa a ser impactada. E aí lá na Câmara de Vereadores, e aí lá na Prefeitura, e aí lá na escola, onde as pessoas olham e falam: olha só quanto crente tem aqui. Mas não é só crente, é gente cheia do Espírito Santo, levando transformação para essa humanidade. Aleluia. E aí, em Mateus 22 e 37, continuando,
Jesus vai trazer uma outra palavra. Mateus 22, 37. Diz assim. Se o irmão quiser pôr, fica à vontade. Tá lá. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. O próximo ponto do nosso manual é a adoração. Repare que aqui não está dizendo assim: cantarás um louvor com a mãozinha para um lado, para o outro, porque isso não é adoração. Isso é um momento de que nós louvamos a Deus. Pegarás o violão aqui e levarás à igreja a adorar. Isso não é adoração, isso é um momento de culto, isso é um momento litúrgico que é válido, nós temos que fazer, nós temos que louvar junto. A adoração, ela é diferente. A adoração não é um momento. A adoração é um estado de espírito que nós entramos, que é quando nós começamos a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Irmãos, a adoração é eu pensar o tempo todo em Deus, amar a Deus o tempo todo. Todas as decisões que eu for tomar, eu tomo baseado no que Deus espera de mim. Vamos pensar o seguinte: eu casei fazem 4 anos, eu tenho uma filhinha agora de 2 anos. E, irmãos, não tem como. Os irmãos que são pais aqui, a gente fica muito bobo, pastor. Meu Deus do céu, como a gente fica bobo. Dizem que a gente fica mais bobo ainda quando se torna avô, né? Não sei se os irmãos que são avós aqui concordam comigo. Isso que quando a gente fica bobo quando fica pai, mas quando a gente fica avô, aí pronto, aí a gente não manda mais na vida da gente, é os netos, né? Mas a minha filhinha, irmãos, tudo que eu vou fazer, quando a Sueli descobriu, é uma menina. Irmãos, o meu mundo ficou rosa. Parece que qualquer lugar que eu entrava tinha coisa de menina para comprar. Eu entrava no mercado, tinha, meu Deus, quanta coisa linda rosa. E tudo quanto é lugar, a minha cabeça ficou, a minha filha, virou rosa o mundo para mim. Aí agora eu vou no mercado, eu vou comprar alguma coisa, eu não consigo comprar um chocolate para mim. Não consigo. Eu me sinto mal de comer alguma coisa. Meu Deus, não, eu vou levar um para a Manu. Porque a Manu tomou conta da minha vida. Eu não tomo nenhuma decisão, eu não preciso comprar uma roupa para ver se eu comprar uma Manu. Porque a Manu, hoje, a Manu e a Sueli, minha esposa, a Manu, minha filha, tomaram conta dos meus pensamentos. Assim é Deus nas nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida perante Deus, todas as nossas decisões é isso aqui que Deus quer? Ou será que isso aqui está vindo do meu coração? Ou será que isso aqui está vindo do meu pensamento? Ou será que isso aqui está vindo simplesmente da minha alma? Agora, a partir do momento que Ele toma conta do meu coração, da minha alma, do meu pensamento, eu começo a pensar como Cristo pensa. Eu começo a andar como Cristo andou. Eu começo a agir como Cristo age. E como é que Cristo age? Aí vamos para o terceiro ponto, o quarto ponto. Então, evangelismo, discipulado, adoração. Como é que Cristo agia? Aí nós vamos falar sobre o próximo versículo, 22, 38. Esse é o primeiro grande mandamento, 39. E o segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu começo a amar a Deus acima de todas as coisas, com o meu pensamento, com a minha alma, com tudo que eu faço, aí vem Jesus coloca como semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu não chego para o sonoplasta, dependendo da forma: ô sonoplasta, que som ruim, hein? Dá uma melhorada nisso aí, meu abençoado. Ele vai ficar triste se eu falar dessa forma com ele. E eu não gostaria que alguém falasse assim comigo. Então o que eu vou fazer? Eu não gostaria que eu tivesse andado ali e o pregador que estivesse aqui me tratasse mal para arrumar o som. Então o que eu penso? Bom, então quando eu for conversar com o sonoplasta, eu falo assim: porque é o que eu gostaria que fosse feito comigo. Aí quando eu começo a tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, eu começo a entrar no mandamento que Cristo falou: começa a amar o próximo como a você mesmo. Eu não gostaria, irmãos, de pegar um garfo. Imagina hoje os irmãos lá comendo churrasco, que alegria, todo mundo com um garfo na mão. E daí de repente eu pego o garfo, chego no pastor Eliezer e dou uma garfada na mão do pastor Eliezer. O que é isso? Tô brincando, pastor. Primeiro que é loucura minha, né? Militar, nativa, meu pastor. Vou escolher uma outra pessoa como exemplo. Jonas, dê uma garfada
alguém fizesse essa brincadeira comigo? Mas não gostaria mesmo que alguém desse uma garfada na minha mão e falasse que é brincadeira. Óbvio que eu não fosse essa brincadeira com ele. Então, a forma com que eu gostaria, eu me amo. Eu amo a minha mente, eu amo estar alegre, eu amo estar bem com a minha família, eu amo chegar bem depois do culto em casa e não ter que ficar triste, chorando. Então por que eu vou querer isso do meu irmão? Por que eu vou falar coisas para ele que ele vai chegar em casa depois e ficar reclamando com a família? Poxa, eu estou triste. Irmãos, eu preciso pensar um pouco antes de falar. Eu vou falar, peraí. Primeiro, precisa falar mesmo? Ou é só porque eu estou com vontade de falar? Segundo, o que eu vou falar vai ferir o meu irmão? Eu não estou dizendo que você não deva falar, que você não deva corrigir, mas é importante nós procurarmos a forma que nós gostaríamos de receber. Assim também eu devo tratar o meu. Então Jesus está pedindo. Esse quarto ponto é comunhão. E por último, serviço. Irmãos, comunhão e serviço, aqui vamos trabalhar um pouco juntos, mas comunhão é nós estarmos numa união de propósito. Vou voltar no exemplo meu e da Sueli. Tá? Imagina que eu e a Sueli, nós resolvemos comprar um presente de Natal adiantado da Manu. E aí a gente começa, não, eu quero comprar uma boneca. E a Sueli, não, eu quero comprar uma piscina. Sei lá. E não, boneca, piscina. Irmão, nós vamos brigando até o final do ano e não vamos comprar nada na nossa vida. Ou então vamos chegar e vamos gastar o dinheiro que não tem comprando as duas coisas. Mas o nosso propósito não vai ser cumprido. Por quê? Porque não tem união de propósito. Agora, a partir do momento que eu falo, não, é uma boneca, eu quero uma boneca, não, eu quero uma piscina. Não, uma boneca, piscina. Tá bom, vamos fazer o seguinte, nós estamos pensando diferente, mas vamos ver. Quem sabe então esse Natal a gente der a boneca, no outro a gente der. Ou então no dia das crianças, a gente começa, mesmo nas divergências, a gente começa a encontrar um propósito. A união de propósito não significa que todo mundo pensa a mesma coisa. Significa que mesmo com pensamentos diferentes, nós começamos a entender o seguinte: eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para cumprir um propósito. Então eu e o meu amigo irmão Jonatas, nós podemos ter pensamentos completamente diferentes, mas nós temos que entender que eu não vou fazer o que eu quero e nem o que ele quer. Nós vamos fazer o que o fabricante diz que tem que ser feito. E quando o fabricante diz que tem que ser feito, muitas vezes eu renuncio a minha vontade para fazer a dele, porque a dele é melhor que a dele. Lembra de Paulo e Barnabé? Paulo e Barnabé, fazendo a obra de Deus, uma bênção. De repente os dois vão com João Marcos. E João Marcos, no meio da viagem, fala assim: não, cansei, vou voltar para casa. Ele volta no meio da viagem missionária. Os dois terminam a viagem, uma bênção, voltam para casa. Quando eles voltam, eles falam assim: maravilha, que viagem missionária abençoada, vamos para a próxima viagem. Aí o João Marcos fala: posso ir junto? Aí o Barnabé: claro. Vamos, João Marcos, vai ser bênção, você é um jovem abençoado. O Paulo fala: quê? Vai levar esse piá de novo? Desculpa, eu falei piar, não sou do Paraná, tá? Vai levar esse menino de novo? O menino foi, voltou, deixou a gente na mão. Não, nós não vamos levar o João Marcos, não vamos. O Barnabé fala: vamos, poxa, ele tem uma nova oportunidade. O menino é uma bênção, não é porque ele desistiu uma vez que ele vai desistir de novo. Já conheço esse tipo de gente, ele não vai desistir. Olha, ele é meu sobrinho, eu aposto nele. Pois então você aposta sozinho, porque irmãos, eles começaram, a Bíblia fala, tá? O gostoso da Bíblia é que ela não esconde as coisas. Eles tiveram uma contenda tão grande, Paulo e Barnabé, dois homens de Deus, que eles falaram assim: mano, não dá para caminhar junto. Ou é com o Marcos, ou é sem o Marcos. Sabe o que eles resolveram falar? Não é a minha vontade, não é a tua vontade. A vontade é dele, a vontade do fabricante é que a obra de Deus seja feita. Então sabe o que nós vamos fazer? Eu e o Barnabé, nós vamos para Chipre. Eu e o Marcos, né? Barnabé falou: vamos para Chipre. E aí Paulo e Silas vão para uma outra missão. Quando nós entendemos qual é o propósito que Deus tem para a igreja, quando nós entendemos que não é a nossa vontade especificamente, quando nós entendemos que eu não tenho que botar para quebrar, até o reino de Deus, ele é mais beneficiado ainda quando eu começo a entender e renunciar à minha vontade. E nós precisamos entender isso, irmãos. Dentro da igreja, na casa de Deus, é renúncia o tempo todo. Vai ter vezes que o pastor João Rosa vai pedir algo para mim que não faz sentido para mim. Mas puxa vida, eu faria completamente diferente. Mas foi a orientação que Deus deu para ele naquele momento, e é o melhor para a igreja. Amém, vamos renunciar, vamos fazer. Vai ter momentos
momentos que talvez o teu líder lá na congregação, um líder de departamento, vai pedir algo que, puxa, não faz sentido. Mas é isso que o reino de Deus está precisando? Amém. Então nós precisamos compreender isso, irmãos. A comunhão é nós estarmos juntos num propósito, juntos num objetivo. Mas nós vamos agora entrar de forma mais detalhada em algo que envolve tudo isso, né? Evangelismo, adoração, comunhão, serviço. O pastor Josias já colocou muito bem aqui um monte sobre diaconia, que é o discipulado. Eu tenho mais quantos minutos? Vai até as 11, As 12 até as 11? Então já estou quase encerrando. O discipulado. Irmãos, o discipulado, ele é uma prioridade. E o que é o discipulado? Como nós falamos, o irmão Jonathan já falou ontem sobre pedagogia, o ensino, ele é uma característica da nossa igreja. E nós ensinamos. Hoje nós estamos aqui tendo um momento de ensino. Os irmãos ontem tiveram ensino, o pastor ensina, lá na congregação os irmãos ensinam. Só que o ensino, hoje eu estou aqui ensinando, se os irmãos estiverem aprendendo de alguma forma, glória a Deus por isso. Só que isso não coloca entre nós uma relação de discípulo e discipulado. Isso é o ensino. Então o ensino ele coloca uma questão do professor, ou um mestre, conforme os irmãos queiram chamar, e um aluno. Mas esse ensino, ele acaba muitas vezes, ele pode ser pontual. O que é um ensino pontual? É algo que eu venho, ensino, saio, pronto. Não há uma responsabilidade entre quem está ensinando e quem está sendo ensinado. Agora, o discipulado, ele existe o ensino, porém ele caminha para uma relação entre o discípulo e o discipulado. Vamos imaginar o seguinte: alguém novo chega aqui em Matos Costa, e ele chega e fala assim: onde que fica a igreja aqui? Onde fica a igreja? Aí você fala assim: olha, vai reto essa rua aqui, pega a primeira esquerda, põe a primeira direita, aí você vai passar, tem um hotel ali, segue na sequência, depois vira já à direita novamente, você chega na igreja. Ah, muito obrigado. Imagina. E a pessoa vai. Queridos, eu tenho alguma responsabilidade com aquela pessoa que eu ensinei? Não. Mas eu ensinei. Então eu tive uma relação ali de ensino com ela. Agora, o que é? O aluno, ele pode se transformar em duas coisas. Um aluno pode se transformar num seguidor, ou ele pode se transformar num discípulo. O que seria um seguidor? Essa pessoa chega para mim e fala assim: Renato, os irmãos que conhecem a região, né? Meu irmão, como que eu posso chegar na igreja? Eu posso ensinar, fui professor dele, ou eu posso, se a pessoa está de carro, e eu estou de carro também, eu posso falar assim: não, eu estou indo lá. Eu estou indo lá na igreja também, me segue. E eu vou fazendo o caminho e a pessoa vai seguindo atrás. Já aconteceu isso com os irmãos? Ou às vezes numa viagem: não, fica tranquilo, me segue. Igual no casamento da minha cunhada. Eu sabia o caminho, falei para o meu sogro atrás do carro com a noiva dentro. E eu falei: não, meu sogro, me segue. E eu estou seguindo o caminho. Meu sogro confundiu os carros, entrou numa outra rua lá e se perdeu. De repente eu falei: meu Deus do céu, eu perdi meu sogro com a noiva dentro do carro. Por quê? Porque não tinha uma proximidade entre mim e meu sogro. Eu falei: meu sogro, me segue. Então, o aluno ele pode se transformar em um seguidor, mas ainda assim existe uma distância. Mas existe um terceiro, que é o discípulo. Então, eu tenho duas formas. A pessoa pediu para mim, eu posso ensinar, então eu posso ser professor dela, ó, direita, esquerda. Eu posso falar: me segue. Ou eu posso falar assim: eu estou indo para lá, vamos junto. Percebe a diferença? E daí quando eu estou indo junto com ela, a primeira coisa que acontece, ela não tem como se perder. Eu estou junto com ela. Terceira coisa que acontece, eu vou ensinando. Repare, eu não ensinei o caminho, eu vou ensinando. Aí eu venho e falo: ó, viu aqui, ó, nessa esquina aqui tem uma lanchonete, então quando chegar aqui vira direita. Poxa, bacana, bairro, que legal, tá, ó, aqui tem o hotel aqui, ó, vai seguir adiante. E eu vou ensinando a pessoa pelo caminho para que a próxima vez que ela passar por ele, ela já tem os pontos de referência, ela já sabe onde virar. E aí eu ensinei ela durante o caminho. Isso é discipulado. Então, irmãos, existe uma diferença entre só ensinar
Só me siga e vamos caminhar juntos. E a igreja, ela foi colocada na terra não só para ensinar, não só para ter seguidores, mas para caminhar juntos, lado a lado, um ensinando o outro, um ajudando o outro. Existem áreas da minha vida, vou referir novamente ao meu amigo irmão Jonas, que nós somos amigos de adolescência. Então, existem áreas da minha vida que é meu ponto forte e que é o ponto fraco dele, e a gente se ajuda. Existem outras áreas que é o ponto forte dele e o meu já não. E a gente vai se ajudando, se equalizando, e é isso que a igreja precisa. Existem pessoas, imagina, irmão, se na igreja todo mundo fosse pregador de púlpito, todo mundo tivesse eloquência, todo mundo pregasse, meu Deus do céu. Se todo mundo fosse porteiro, se todo mundo fosse pastor presidente, irmãos, é por isso que existem os pregadores, existem os cantores, existem os irmãos que são da diaconia, existem os irmãos que gostam da área financeira, cada um com um perfil sendo usado na sua vocação dentro da casa de Deus, e todos nós somos importantes, porque nós fazemos parte de um corpo, somos um corpo. E olha só, agora eu indo para a conclusão, o meu discipulado, irmãos, eu tenho que entender que ele acontece, o irmão querendo ou não. Ah, irmão, mas eu não me considero discipulador. Posso me pedir perdão para o senhor, para a senhora, para os irmãos? Todos nós somos discipuladores. Nós somos, irmãos, querendo ou não querendo. Porque a forma com que nós vivemos ensina para as pessoas, a maneira com que nós falamos, o nosso tratar com as pessoas. Eu ensino na minha família, na igreja, no trabalho. Eu discipulo, consciente ou inconscientemente, com meus amigos, com meus irmãos, com meus parentes. O pastor citou aqui, né? Temos representantes aqui da política que estão lá. Irmãos, eles estão lá e as pessoas estão olhando e sabem que são cristãos, sabem que é um servo de Deus. A maneira com que ele se comporta lá vai dizer muito sobre o Deus que ele serve. Então, eu lembro que olha só, o meu avô, repare, irmãos, a necessidade urgente de nós nos atentarmos para o discipulado. Meu avô, eu amava de paixão, ele faleceu faz 8 anos, e uma vez nós viajando de caminhão, eu com sono, eu era caminhoneiro, e eu falei, vô, eu não quero dormir. E aí tinha um saco de pêssego dentro do caminhão. E ele falou assim, não vou muito brincar não, falou assim, não, come um pêssego, que o pêssego é bom, que deixa acordado. Eu sei que os irmãos devem estar achando isso que deixar acordado. Pois é, mas na hora, irmãos, eu era um adolescente. Meu avô falou, eu peguei um pêssego e comecei a comer pêssego. E fiquei acordado durante a viagem. Irmãos, pasmem, eu estou com 32 anos agora. No começo desse ano, eu falei com a minha esposa assim, amor, acho que eu estou com um pouco de sono, acho que tem pêssego. Aí a minha esposa, por que pêssego? Eu falei, não, para dar uma acordada. Pêssego me deixa acordado. Eu falei, deixa? Não, você tirou. Eu falei, não, peraí. Eu falei, peraí, foi meu avô que me falou isso. O meu avô me falou isso. Uma vez, eu acreditei na adolescência, eu levei isso para a vida, irmãos. Eu comecei a pesquisar, fui na internet, pesquisei e falei, gente do céu, meu avô já faleceu, está na glória, mas quando eu chegar lá, eu falo assim, vô, que piadinha, hein? Irmãos, por quê? Porque uma palavra, uma brincadeira, foi algo que entrou no meu coração, na época eu acreditei, e eu nunca questionei isso, pastor. Eu nunca questionei por quê? Porque o meu avô era alguém da minha confiança, com quem eu admirava, eu entendia a brincadeira dele como uma verdade, e eu nunca questionei. Nós temos que tomar um cuidado, irmãos, porque as pessoas olham para nós como referência, e dependendo da brincadeira que a gente faz, dependendo da forma que a gente fala, dependendo do nosso agir, elas tomam como verdade e levam isso para a vida. Então é por isso que, querendo ou não querendo ser um discipulador, você é. E é por isso que nós precisamos começar a ser intencional nos nossos discipulados. Eu preciso entender, já que não tem como o meu vizinho se referencia em mim, eu vou começar a ser intencional nessa referência. Já que eu não tenho como meus filhos se referenciam em mim, eu preciso começar a ser intencional nessa referência dos meus filhos. Já que o meu filho me vê como homem de Deus, eu vou ter que começar a fazer culto doméstico em casa. Eu vou ter que começar a levar um pouco mais a sério as minhas leituras diárias, a minha leitura da oração. Porque tudo aquilo que eu faço me copia. Tudo aquilo que eu faço, o meu colega da firma quer fazer igual. Tudo aquilo que eu faço, o meu vizinho quer fazer igual. Então, já que eles querem me copiar, agora eu preciso ser intencional. E quando eu sou intencional no discipulado,
e entendo que eu faço em todo lugar, em todo momento, que eu faço o discipulado consciente ou inconsciente, se eu faço o discipulado onde eu estiver, eu começo a entender que a minha vida é uma missão. Aleluia. Eu começo a entender que onde eu estou cumprindo uma missão. E aí eu começo a ter uma responsabilidade de uma vida missional. Eu começo a ter a responsabilidade de entender que eu estou em missão onde eu estiver. E aí eu preciso fazer algumas coisas, irmãos. Primeiro, criar ferramentas. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, diz assim: ensine essas palavras para os seus filhos, assentado, andando, deitando, levantando, colocando um sinal na mão. Já viu aquela, lembra antigamente, né? Que a mãe amarrava uma fitinha no dedo da gente para a gente não esquecer das coisas. Falava, não pode esquecer, amarrava uma fitinha, lembrei. Deuteronômio, Moisés fala assim, amarra uma fitinha na tua mão, para você não esquecer das palavras que eu falei. Sabe? Escreve na testa. Irmãos, no nome de Jesus, faz alguma coisa, mas não deixa de ser missional. Não esquece as palavras do fabricante. Irmãos, mas meus filhos, leva o discipulado dentro da tua casa. E quando eu falo discipulado, não estou falando que você tem que ser formal. Sabe como é que eu faço? Estude, é importante, busque, mas não, faz um culto doméstico, cante um louvor, leia a Bíblia, mostre para as pessoas como que é, como elas devem seguir. Próximo ponto, se coloca como uma ferramenta. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19, Paulo diz: olha, embora eu seja livre para fazer o que eu quiser, livre para com todos, eu fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Nós precisamos nos fazer de servos, nos renunciar para ganhar ainda mais pessoas. Não é falando, não é do jeito que eu quero, é a forma que eu quero, não, isso não devia dar certo. Às vezes nós renunciamos para que nós possamos ganhar e ganhar ainda mais. E por último, eu concluo agora, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 19. Não tem como, a palavra de Deus diz, esconder uma lâmpada. Não tem como. Irmãos, eu posso tentar esconder uma lâmpada na escuridão, mas ela dá um jeito de escapar a luz pelas frestas. E mesmo se eu conseguisse tapar ela, eu deixo ela inútil. Assim é você. Não acho que você, eu não vou ser um discipulador. Você não consegue. A luz de Deus brilha na sua vida em todo momento, você querendo ou não querendo. Você é um discipulador o tempo todo. As pessoas estão olhando para você, estão se espelhando em você. Então, no nome de Jesus, volte para casa hoje com essa pulga atrás da orelha, com essa responsabilidade de pensando: se as pessoas estão me copiando o tempo todo, estão se referenciando o tempo todo, será que elas estão copiando a coisa certa? Será que elas estão fazendo certo? Então eu começo a ter a responsabilidade de que a minha vida começa a ser uma referência e um espelho. E aí sim, você vai ver os frutos que vão começar a acontecer na sua vida, começando na sua vida, dentro da igreja, para toda a sociedade. Em nome de Jesus, amém. Glória.